Esse tipo de advocacia consultiva, ele visa a dirimir risco, né? Como a gente vai conseguir administrar riscos e pretensões das famílias enquanto elas estão aí caminhando nas suas jornadas em relação ao seu patrimônio. Pessoal, hoje eu quero falar para você sobre advocacia consultiva barra preventiva. O tipo de advocacia que eu exerço, né, desde que eu trabalho com PPPI, com Proteção e Planejamento Patrimonial Internacional, é uma advocacia absolutamente consultiva, preventiva e não dependente do judiciário. Por quê? O que é uma advocacia consultiva? Ela é uma advocacia, e depois nós vamos falar sobre algumas vantagens desse tipo de advocacia, sem falar no consequente, na consequente vantagem pecuniária, né? Ou seja, em relação a o que tu vais auferir como honorários. Então, a advocacia consultiva, ela visa evitar que ocorram litígios, confrontos e, de certa forma, tentar fazer com que a atividade empresarial ou patrimonial fique isenta do contencioso, fique longe do contencioso, fique longe de um processo judicial. Por quê? Porque um processo judicial, ou uma atividade que acarrete uma resolução de conflito judicial, necessariamente vai incorrer em custo, em tempo, em contratação de outros profissionais, e nós queremos justamente evitar que isso aconteça. Mas para que nós consigamos evitar que isso aconteça, nós temos que trabalhar de uma forma preventiva. Por isso, a advocacia consultiva preventiva. Então, o que nós fazemos? E é um processo, importante dizer, longo, um processo de muitos anos, porque quanto mais nós trabalharmos com o cliente, com a família, mais nós vamos entender das necessidades, mais nós vamos entender onde é que podem estar os potenciais riscos, e mais nós vamos poder aconselhar que caminho ou que cenários adotar em relação à prevenção desses riscos inerentes ao patrimônio, à governança da família. Tá? Então, assim, o importante, no primeiro momento, distanciar ao máximo possível o patrimônio, o negócio, a família, de um possível confronto judicial, de um possível caso de levar-se ao judiciário para uma advocacia litigiosa no contencioso, tá? Porque isso definitivamente vai fazer com que esse patrimônio seja posto num lugar de espera até que o conflito se resolva e vai muito provavelmente incorrer uma série de despesas, não só do judiciário, mas também dos profissionais que vão trabalhar. No nosso caso, no nosso universo de proteção e planejamento patrimonial internacional, nós utilizamos essas estruturas justamente para que esses tipos de ameaças ao patrimônio e ao negócio sejam evitadas em relação a qualquer tipo de disputa judicial. Nós podemos falar de inventários, de divórcios, podemos falar também de disputa entre sócios, de dissolução de negócio, enfim, uma série de situações que as vidas das pessoas que empreendem ou que têm patrimônio podem ocorrer. Né? Então, assim, a advocacia consultiva, ela é uma advocacia onde nós, profissionais, somos consultados, nós atuamos como consultores, ou seja, nós vamos fazer estudos, vamos fazer relatórios, vamos fazer pareceres sobre determinadas situações ou determinados problemas, ou então fazer algo muito maior, que é o que é muito mais bacana, que é o planejamento. E o planejamento, quando nós falamos em planejamento patrimonial, é realmente fazer uma radiografia do patrimônio. A radiografia não, porque a gente estaria olhando para dentro só. Diria uma radiografia e uma fotografia de todo o patrimônio, né? Entender, mapear quem são os indivíduos que atuam em volta ou com aquele patrimônio, aqueles que estarão no futuro, que estão hoje ou que foram no passado, né, agentes desse patrimônio. Então, como é que a gente vai preventivamente orientar
consultar esses clientes para ver qual é o objetivo daquele patrimônio, quais são as ameaças que talvez eles conheçam, ou ameaças que eles desconheçam, que aí nós, através de uma ação preventiva, né, durante o processo de consultoria, vamos mostrar que é possível que aconteça. Então, isso tudo serve para mostrar que nós temos não só um tipo de advocacia que vai trabalhar estudando o caso, a família, os indivíduos e projetando, né, no futuro quais são os caminhos que aquele caso pode tomar, o que aquela família pode levar, ou então aquele patrimônio pode ser acometido. Então, nisso nós vamos ter um planejamento a longuíssimo prazo, mas com ações concretas a curto e médio prazo, para que justamente a gente consiga adequar aquelas ações preventivas dentro do processo de consultoria. Eu fiz aqui algumas vantagens do processo, eu fiz aqui algumas vantagens, escrevi aqui algumas vantagens do processo de consultoria, né, de como nós trabalhamos com uma advocacia preventiva através da consultoria. Mas antes disso, acho que o mais importante para se trabalhar dentro de uma advocacia consultiva é minimizar risco, é gerenciar risco, né, porque as ameaças, sejam elas divórcios, morte, doença, falência, são eventos que ninguém gosta muito de falar e que, por não se gostar de falar, justamente, né, as coisas são deixadas de lado e as pessoas acabam, depois que o problema chegou, tomar uma ação. O ideal é que nós tomemos ações antes dessas ações chegarem, porque talvez elas nem cheguem, talvez nem ocorra um divórcio, talvez nem ocorra uma falência, mas um falecimento certamente vai acontecer. Todos nós somos finitos, logo todos nós morreremos um dia e o patrimônio vai ser passado para outras mãos. E como trabalhar essa passagem do patrimônio de um indivíduo, de uma família para outrem ou para outros beneficiários de forma tranquila, sem que incorram em disputas, em brigas, em contendas, né? Ou seja, que as pessoas realmente tenham que ir ao judiciário para buscar um remédio jurisdicional para resolver aquele conflito. O ideal é que nós possamos, na melhor das maneiras, evitar o conflito, ou então ter um mecanismo para que, se ocorra um conflito, esse conflito esteja previsto e nós consigamos fazer com que ele seja resolvido de forma alternativa à demanda judicial, ok? Então, é muito importante a gente ter em mente que o contencioso ele é evitado justamente para dirimir risco, tá? Então, a gente vai administrar risco, vamos administrar como nós podemos fazer o máximo que aquele patrimônio não seja ameaçado por um dos riscos da vida, enfim, do negócio. Uma das grandes vantagens da advocacia consultiva, justamente, é porque a advocacia consultiva, né, o consultor vai ser o dono das informações, ele vai gerenciar as informações, de forma que outras pessoas não tenham acesso. Então, o sigilo, né, das informações vai ser preservado, então vai ter uma segurança muito maior em relação ao patrimônio, aos dados do patrimônio, porque vão estar restritas ao consultor que vai trabalhar no caso, né? Como eu disse, então, muito importante a gente falar dos riscos, né? Mas nós vamos conseguir antecipar riscos. E antecipando riscos, nós vamos ter uma forma de prever quais seriam os remédios para esses riscos aí serem tratados caso eles cheguem, né? Nós teremos também um custo muito menor, porque aquilo vai ficar dentro do escopo da consultoria, vai haver o custo da consultoria em si, mas a ideia é que o risco seja diminuído, logo a gente consiga diminuir possíveis custos que haveriam caso haja uma contenda, né, uma disputa ou uma batalha judicial, né? Nós teremos também, e isso é extremamente importante para quando nós falamos de advocacia consultiva preventiva, né, que é a avaliação constante, né? Nós teremos aí uma revisão periódica, nós teremos aí um acompanhamento ao longo prazo dos processos, da metodologia e do que os membros daquela família ou aqueles donos de um negócio querem fazer. Nós vamos poder adequar, né, esse tipo de trabalho
às novidades que chegam naquele caso, naquela família, naquele patrimônio, naquele negócio, né? Então, como eu disse, nós temos um planejamento a longuíssimo prazo, mas com ações a curto prazo, já previstas, diminuindo o risco, e também de forma no processo de revisão, no processo periódico de avaliação, se aquilo lá que nós prevemos no início ainda funciona, como aquilo lá também vai se estender ao longo do tempo, podendo inclusive mudar totalmente de direção. Às vezes nós temos um caso, por exemplo, que nós fizemos todo um planejamento patrimonial para aquela família, e aí um dos membros da família decide mudar de país. Quando há uma mudança de país, nós vamos ter automaticamente uma mudança de legislação no que diz respeito ao patrimônio, à sucessão, à taxação. Então, aí através desse processo consultivo preventivo, vamos ter na avaliação a conclusão de que sim, deveríamos ir pelo caminho da direita, sim, deveríamos ir pelo caminho da esquerda, ou não temos que ir para caminho nenhum, temos que mudar totalmente a forma de encarar aí a forma como está estabelecido o negócio ou a estratégia do patrimônio, né? Nós temos também a ideia que é muito mais seguro trabalhar com uma advocacia preventiva, né? Ou seja, uma advocacia onde nós vamos estar acompanhando o cliente, né? É muito mais eficaz, porque o consultor, né, o advogado consultor, ele vai conhecer a família, vai conhecer o negócio nos seus detalhes, e conhecendo a família, vai conseguir, ao longo do tempo, já fazer um desenho do do perfil daquela família, daqueles indivíduos daquela família, ou daqueles membros que formam um determinado tipo de negócio, e prever ações, conhecendo como é que fulano age, ou como é que cicrano tem um tipo de conduta, nós conseguimos montar aí um plano de ação, caso, digamos, eu tenho clientes, às vezes, que praticam esportes radicais, ou são corredores de carro. Então, nós temos que prever que numa dessas corridas de carro, um membro da família que corre um carro pode ter um acidente grave e pode falecer. Então, qual é o plano de contingência, não é o plano de contingência que vai ser colocado para rodar caso aconteça um evento desse, né? Então, sabemos que, conhecendo bem a família, que a filha ou o filho que casou com A ou com B, o casamento não está indo bem, bom, quais foram as ações tomadas antes do casamento? Se não foram tomadas antes do casamento, quais são as ações a serem tomadas agora, antes que o casamento acabe em briga? Então, esse tipo de advocacia consultiva, ele visa a dirimir risco, né? Como a gente vai conseguir administrar riscos e pretensões das famílias enquanto elas estão aí caminhando nas suas jornadas em relação ao seu patrimônio. Então, eu gostaria de deixar por final a ideia de que hoje, se nós temos, trabalhando em PPPI, né, em Proteção e Planejamento Patrimonial Internacional, um tipo de advocacia que visa dirimir riscos, nós temos que, através desses processos, que é uma das vantagens da gente ter a advocacia consultiva, estar sempre acompanhando as mudanças no cenário tributário internacional, ou seja, como é que acontecem as mudanças em determinada legislação, e como é que acontecem as mudanças no interior do país onde a pessoa é residente fiscal. Então, por exemplo, assim, as regras da OECD, as regras de CRS, de FATCA, como isso afeta ou não as estruturas e os indivíduos que detêm patrimônio fora. Então, nós que montamos essas estruturas internacionais, nós estamos constantemente orientando, reavaliando as estruturas que foram montadas no passado ou no momento, para que daqui para frente elas continuem sendo eficazes e cumprindo com a sua proteção de proteger o patrimônio.